Olá, Carlos. Seja bem-vindo ao Música em Casa. Olá, Miquel. Prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite. Eu gostava que nos contasse o teu início na música. Ora bem, o meu início na música foi bastante cedo, bastante precoce. Os meus irmãos são músicos amadores, tocam numa banda, numa filarmónica, que é na terra ao lado de onde nós vivíamos, em Vilela. Quando eles eram novos, eles queriam ir para uma fanfarra, tocar bombo e pratos e não sei o quê, e virar aquela cena. Mas o meu pai disse que não nos queria meter nisso, queria metê-los, fosse porque preferia metê-los na banda. Então eles foram para a banda, aprenderam a tocar. O meu irmão mais velho tocava trompete, o outro tocava percussão. E pronto, aos domingos, quando as festas eram lá à beira da terra, os meus pais iam ver e eu, obviamente, ia com os meus pais. E eu ficava fascinado com aquilo, andava todas as crianças lá a correr e nos carrinhos de choque, não sei o quê. Para começar, os meus pais não me deixavam muito correr, fazer a folia, não? Eles iam lá, está quieto, senta-te aqui. Mas eu ficava sempre naquelas escadas do coreto, sempre assim, a olhar A banda. para a banda e muitas vezes o maestro, na altura o senhor Nunes, dizia-me, vai lá para trás, mano, e vai lá para trás. Então ia para a beira da percussão, para a beira do meu irmão. E ficava fascinado com aquilo, isso quando eu tinha 3 anos, 4. Pronto, quando eu tinha 5 anos, ainda antes de entrar na escola, insisti muito e o meu pai lá me levou às aulas de solfejo da banda. Eu não sabia ler nem escrever, não sabia nada e as primeiras coisas eram umas perguntas. O que é música? Ah, e era um texto, estás a ver? Tinha uma folha com pergunta e resposta. E eu tinha que decorar para o dia a seguir para depois o professor me trazer o livro de solfejo do Eurico Cebolos. E eu dizia, tinha uma boa memória já e dizia aos meus irmãos para eles me ler aquilo tudo. Eu decorava, na semana seguinte, tal. E recebi o livro de solfejo. Só que para mim era complicado, ainda era complicado ter a lógica das notas, que a nota, aquela posição daquela nota, com aquele símbolo correspondia a uma nota e a um certo tempo, então na altura eu ia à beira do meu irmão Joaquim, ele solfejava 4, 5 lições, eu decorava, chegava lá, na altura era só bater na mesa ou na perna e fazia assim, sempre assim e decorava. Por exemplo, eu fazia as 5 lições e o professor, fantástico, perfeito. Queres tentar a sexta? E eu, Não, eu não estudei. E ele, não, mas é no mesmo género, portanto, consegues fazer o de trás, aí é igual. É, porque eu não sabia, não. Eu decorava tudo que os meus irmãos diziam, chegava lá, que tudo estudava. E pronto, e foi assim até que fez lógica na minha cabeça e comecei a fazer as lições e a passar lições, muitas lições. Eu em 2 meses cheguei à lição 109, a famosa lição 109, que era a lição onde a gente podia escolher um instrumento. Na altura já tinha aulas de caixa em casa, com o meu irmão César, que tocava percussão, mas ele metia-me aqueles estudos de caixa que diz L e R, ou seja, left and right. yeah. Mas eu, na altura, eu com 5 anos, eu não sabia diferenciar muito bem disso, não é? E o meu irmão era muito exigente comigo e eu disse, pronto, eu percussão não quero nada disto. Depois ia escolher saxofone, até que tinha um amigo meu, ainda somos grandes amigos, que tocava clarinete e na altura que eu ia escolher, ele dizia clarinete, escolhe clarinete. E eu escolhi clarinete. E pronto, deram-me um clarinete, com aquelas malas velhas, não? Um clarinete muito antigo. Eu lembro que eles me deram o clarinete na sala da direção. Eu saio com a pega do clarinete. Quando saio à rua, a mala abre-se, o clarinete começa a rolar, a estrada em frente à sede da banda a descer e eu a correr. Tinhas Foi quantos anos? engraçado. Pai, 6 anos. Tinha, aí já, se calhar já tinha feito 6 anos, mas era recentemente. Não, acho que não tinha feito 6 anos ainda. Foi uns meses antes de fazer, porque o meu aniversário é em novembro. Isso deve ter sido lá depois das férias, logo em setembro, O novo ano letivo. ou quando eu ia começar o meu primeiro ano na escola, algo assim.
E pronto, a minha primeira aula de clarinete, normalmente a gente aprende o sol, que é tudo aberto, não metemos dedo nenhum, é só separar, mas o meu professor, que era um clarinetista amador, ensinou-me migrado, que é a gente tem que tapar os buracos todos e não sei o quê, normalmente é complicado, e principalmente eu com 5 anos. E tu tocavas clarinete mesmo ou requinta? Não, eu vou chegar aí. Ok. A minha primeira aula foi clarinete. Então ele ensina-me o migrado, eu vou meter os dedos todos e ele sopra. E eu começo a soprar e só sai guincho, estás a ver? E eu era uma criança muito sensível, então comecei logo a chorar. Comecei logo a chorar, até porque este dedo, o dedo anular da mão direita, ficou preso no buraco do clarinete. E era eu assim, já a chorar, não sei o quê. E ele disse-me que eu ia tocar requinta, que ia dar aula aos outros e que no final ia-me dar um instrumento mais pequeno. E no final deu-me um instrumento mais pequeno. E foi aí que eu comecei a tocar requinta. E tiveste quanto tempo de requinta? Ui, muitos anos, porque eu não queria mudar. Entrei para a banda a tocar requinta e tocava ao lado das flautas, no primeiro, estava assim à frente, né, ao lado do maestro, posição do concertino da orquestra. E não havia muitas partituras de requinta na altura, então eu aprendi a transpor das partes de flauta, das partes de primeiro clarinete. E pronto, para mim era um challenge, porque as partes eram difíceis e ou seja, muitas semicolcheias, e eu tentava, ou tocava duas colcheias, ou uma colcheia com duas semicolcheias, patatão, ou tatatão, tatatão. Eu tinha que arranjar, ou estava abaixo, eu tinha que arranjar a forma de tocar, nunca parar, nem nunca fazer de conta que estava a tocar. E, entretanto, o contramestre da banda, o senhor Vasco, tocava tuba, insistiu muitas vezes que eu mudasse para clarinete, estás a ver? Mas ele metia-me lá atrás, nos terceiros clarinetes, eu não conseguia tocar. Mas não conseguia tocar porque os clarinetes tinham folgas, eu não tinha uma palheta em condições, as boquilhas, nada estava bem. Estás a ver? Não era porque eu não conseguisse, os meus dedos já tinham crescido, mas como não saía nada em condições, eu não queria tocar. Então começava a chorar. E ele voltava-me a pôr a tocar requinta. E toquei, entretanto mudámos de maestro, chegou o professor Zé Ricardo, que depois, mais tarde, foi um professor de clarinete, e ele gostava que eu tocasse requinta. E eu aí era aluno da Cândida Oliveira, que é solista co-solista na Orquestra de São Carlos, Sinfónica Portuguesa, e tinha aulas com o Hugo Marinheiro também, com o saxofonista. E pronto, e por acaso tive muita sorte de ter e pronto, o professor Ricardo viu o potencial em mim, convenceu os meus pais a que eu fosse para o CCM, para o Conservatório de Arte. E continuei a tocar requinta. Eu lembro da altura, ele disse-me para eu mudar para clarinete, que era melhor, não sei o quê. E fizemos uma aposta. Eu disse-lhe que eu tocava as peças todas transpostas de clarinete. Mas ele tinha que me deixar tocar requinta. E ele disse, ok, tudo bem, mas tens de transpor. E eu transpunha tudo e tocava requinta. Eu só mudei para clarinete quando entrei na Artavo. No sétimo Foi, ano. eu tinha No sétimo. no sétimo ano, ou seja, eu tinha 11 anos, 2 meses antes de fazer 12, mudei para clarinete. Passei o meu verão a tocar um clarinete, não gostava nada, soava mal, mas pronto, tinha que ser. Soava mal porque eu também não sabia que tinha mudado de boquilha, tinha que ver a força das palhetas, não sei o quê e tal, até que pronto, a partir daí tocava sempre clarinete, mas sempre toquei requinta na banda, até aos meus 15 anos. Os ensaios da banda sempre requinta. E tu nesse momento já sabias que ias seguir música mesmo? Sim. Nunca tiveste dúvidas? Sim, eu tive dúvidas, mas cedo, ou seja, eu lembro-me no meu primeiro ano de escola, quando há sempre aquele façam um desenho, o que é que vocês querem ser quando forem grandes? Eu propus que se queria ser trolha. Porque fascinava-me ver a minha casa, estavam a construir o senhor que
tinha o senhor Lopes, que vendia farinhas, papitos, para pintainhos e não sei o quê, estava a construir um prédio para a família toda dele. E isso fascinava-me, então eu queria ser trolho. Se não, eu passava as tardes todas a jogar à bola na minha casa, queria ser futebolista, mas eu lembro na altura, entrei no conservatório do CCM e tive um professor de Educação Física que era treinador adjunto dos infantis do Futebol Clube do Porto. E tu sabes bem que eu não sou portista. É isso. Tu sabes que a gente conviveu naqueles anos em que a gente perdia muitas vezes para o Porto. Pois Para nós Vilas Boas. jogamos na escola, sabes, eu muitas vezes, aqui uma à parte, muitas vezes eu culpava-me a mim do Benfica não ser campeão. Aí, eu lembro. Os anos todos que eu fui na ESMAI, os anos todos, o Porto foi sempre campeão. Os Exato. anos que eu mudei para a Alemanha, o Benfica foi sempre O campeão. Benfica era sempre campeão. E quando voltei, o Porto foi campeão. Exato. Sou eu. Mas agora já mudou. Eu acho que és tu. Agora já mudou, já fomos campeões lá para Mas sim, a ver este ano. Não, mas uma pessoa, pronto, viu o talento em mim e noutro colega e levou-nos para um treino de captações em que ficámos os dois aptos. Mas eu perguntei, ou seja, eu tinha 10 anos e na altura estava no CCM ainda, que era só ir lá segundas, quintas e sábados e ele ficou todo contente, vocês dois estão aptos. De todos, que éramos bastantes, tínhamos ficado só 5 ou 6, estás a ver? Nós éramos mesmo muitos, 40, 50 miúdos. E eu perguntei, mas olha, eu às segundas, quintas e sábados de manhã tenho aulas de clarinete. Aos sábados era aula de orquestra. E ele disse, não, mas a gente tem treinos, é aos sábados de manhã, os jogos são aos sábados à tarde, nos infantis, mas a gente encontra-se de manhã, normalmente, e se os jogos são fora, principalmente, a gente tem que se encontrar de manhã, para viajar, não sei o que e tal. E eu aí disse, então não. Então não vejo jogar a bola. E pronto, a partir daí já não tinha na minha cabeça. No ano a seguir continuei a jogar futebol, joguei na equipa da terrinha ao lado, mas já tinha na cabeça que queria entrar na Artave, queria seguir. E depois tiveste 6 anos na Artave. Como é que vês esses anos? Tive 5 anos na Artave. O meu último ano não estive na Artave. O último ano de secundária. Mas foram anos incríveis, ou seja, que funcionava muito bem. Tu também estiveste numa escola profissional, ou seja, a gente ficava, entre aspas, fechados na escola das 8h30 da manhã até às 8 da noite, 7 ou 8. Ou seja, vivíamos música, as aulas de sociocultural, português, história, ciências, matemática, os professores eram muito relax, o que nos fazia com que nós nos concentrássemos muito no lado musical e tínhamos muitas horas de muita coisa, 3 horas de aulas de clarinete, com piano, 5 horas de orquestra, aulas de naipes de clarinete, aulas de naipe de madeiras. Tínhamos, ou seja, passávamos muitas horas com o instrumento na boca, o que queria dizer que qualquer coisa que tu aprendesse um dó na aula de clarinete, depois tinhas 2 horas de orquestra, onde ias tocar esse dó 5 vezes ou 6, onde ias tocar a aula de naipe, estás a ver? Ou seja, era uma aprendizagem contínua. E depois tinhas referências, como tínhamos gente do 7º até o 12º, eu tinha sempre referências no meu 12º ano. Na altura tinha o André Silva no 12º ano, com a Daniela Costa, a Isabel Ferreira e a Alcina no 11º. No 10º tinha a Sara e o Teorias, o Tiago Silva. Então, tínhamos gente mais velha, referência. A Adriana Ferreira de Flauta estava no 10º ano. Temos sempre gente a quem olhar, Vladimir Topilgo, no 11º ano. Isso eu estou a dizer quando eu estava no 7º ano. Ou seja, a gente tinha todos os meses uma audição
em que era tudo misturado e a gente ia ver e tinha sempre esse estímulo de Ver. objetivo lá. E isso foi sempre um challenge e sempre muito bom. Pronto, até que muito honestamente, provavelmente passasse a ser eu quando eu fui mais velho, o estímulo de outros mais novos e assim. Até que o meu professor, pronto, saiu da Artav e eu e o meu amigo Pedro Vitorino também saímos, ele foi para a FAF e nós fizemos uma transferência para uma escola em que aí já tínhamos no regime articulado, ou seja, tínhamos aulas na secundária que só tínhamos português e educação física e tínhamos as aulas no conservatório, na Academia de FAF, que aí nos demos conta que se calhar a parte teórica na Artav era muito facilitada e tivemos que dar da perna para estar ao nível de um conservatório. Ainda para mais só tínhamos nós dois em cada turma. Isso é uma coisa E que não temos muita noção. como? Não temos muita noção da escola profissional versus a academia, os níveis, como é que. Sim, não temos noção, porque nós, a nível instrumentista, na altura, porque agora eu acho que os conservatórios começam a ter esse regime integrado e não sei o quê, mas a nível instrumentista, se calhar, como a gente éramos obrigados a estar sempre com o clarinete, a estudar e termos muitas aulas durante todos os dias, tínhamos sempre, ou seja, tínhamos alguém que estivesse a cuidar de nós, sempre em cima de nós, a dizer estuda, isto, aquilo, não sei o quê, enquanto que os alunos do conservatório não tinham isso, se calhar nós podíamos estar um nível acima, mas a nível teórico, não. E, como bem sabes, isso mais tarde faz um pouco de diferença. Eu até acho que a parte de português, matemática, essas disciplinas que nós na escola profissional sentimos que não fazem falta nenhuma. Exatamente. E, e depois, muitos anos depois, mais ou menos com esta idade, Muitos anos, exatamente. se calhar estás a ter um diálogo com alguém e fala de física, de química, de biologia e tu ficas. Mas é exatamente. Eu dei por mim já depois em Madrid, já com 20 anos, 21, 22, e depois da minha vida, a ter que seguir certos documentários, a ler muitas coisas, Sim, é para isso. aprender, porque houve certos momentos em que senti um pouco de embaraço por coisas que são normais, não, de história normal, na verdade, ocidental, e eu não estar a par certos tratados que se passaram em que ano, onde, não sei o quê, e Sim, sentia um isso, pouco de sabes que isso embaraço. tem uma certa piada, porque depois nós ficamos ofendidos às vezes quando as pessoas não ligam à música clássica e não sabem, não... e muitas Sim, vezes nós é igual, não é? Muitas vezes nós, até exatamente, de museus, quando é que foi pintada, a razão, essas coisas todas. Óbvio que isso vem, não exatamente. é que vem com a idade, mas faz muita falta isso. Acho que é essencial. É mesmo essencial. Sim, 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 sim. Desculpa, já ia dizer Li. É mesmo essencial. Eu vejo, em França, eu vejo que as pessoas, no geral, mesmo os russos, têm um nível cultural acima da média. Já, para mim é um bocado estranho que eles façam o BAC que eles chamam aqui, os exames nacionais. Eles fazem no último ano, durante uma semana ou duas, eles têm exames nacionais a tudo. Não é só português, matemática, ou biologia, ou química, eles têm a tudo. E isso para mim é impressionante, ou seja, mesmo a história. E eu acho que a história eles têm oral, certos exames, eles têm oral e tudo. Ou seja, o que faz com que eles, mesmo no meu dia a dia, os meus colegas na orquestra fazem piadas, jogos de palavras com certos textos de certos escritores E ou tu, os artistas, não sei o quê, e eu, claro, eu agora, neste momento, é o que eu tenho feito, ou seja, tenho aprendido muito sobre a história de França, tenho os livros de História de França para Totós, e tenho lido, até porque estão em francês e volta e meia, certos livros franceses podem ter um vocabulário um pouco rebuscado.
mas é sempre interessante, ou seja, estar a par disso. Eu vejo que nós, se calhar portugueses, descurámos um bocadinho nessa parte, essencialmente nós que estudamos nas escolas profissionais, mas também temos a sensibilidade mais tarde Sim, sim, de sim. aprender e de pesquisar e estar interessado, porque a um certo momento nós vemos que realmente essa parte é essencial. Então, e depois da TAF, a escolha 10 de maio, já tinhas isso em mente? Ou... Ou seja, eu tinha sempre em mente a ESMAI, também tive em mente a Metropolitana, porque tinha tido uma masterclass com o professor Nuno Silva há anos antes que tinha gostado mesmo muito. Também o professor Nuno Silva tinha-me falado sobre os Estados Unidos, que ele tinha estudado lá com Håkan Rosengren, mas eu não fiz as provas, mas o meu colega, o meu amigo, o Pedro Vitorino fez as provas e foi para lá. Eu fiz as provas em Paris, no Conservatório de Paris, passei as provas teóricas, mas depois em clarinete não fui admitido. Depois pensei na escola de Genebra, mas as datas da prova de clarinete na ESMAI em Genebra era o dia 3 de maio, era no mesmo dia. Então optei por fazer na ESMAI, e entrei na ESMAI e na verdade, sinceramente, foi o melhor passo que podia ter dado. Acho que não tinha a bagagem suficiente de maturidade Okay, sim. para estar no estrangeiro sozinho e acho que não ia passar bem. Acho que tudo o que eu fiz, muito sinceramente, foi tudo no tempo certo. Foi tudo no tempo certo. Mas foi por acaso, ou seja, Sim, foi. poder ter, por acaso, com sorte, ter entrado em Paris ou ter decidido fazer provas nos Estados Unidos, ter entrado e ter ido, foi uma sorte. Na vida tenho sempre algo que me guia bem. Tenho sempre essa sorte que faz com que todos os passos que tenho dado tenham sido na hora certa e para o lugar certo. Sim, sim. E esse seguir foi a Rainha Sofia, que seguiu. Exatamente, ou seja, eu tinha o sonho de estudar com esse professor, Michel Arignon, que eu tinha ouvido um disco dele. Eu já quando era miúdo era muito crítico quanto a discos. Havia certos discos que o professor Zé Ricardo não gostava que eu não gostasse, porque pronto, havia coisas. Ele sempre adorou, por exemplo, Karl Leicester, que foi um grande cornetista, solista da Orquestra de Berlim, no tempo Furtwängler, não, do Karajan. Não sei se ele tocou com Furtwängler, mas se calhar só com o Karajan. Não gostava, toda a gente admira, eu não gostava. Para mim era um clarinete que não faz cores, é isso que eu adoro no clarinete, um instrumento eclético que faz muitas cores, pode tocar um som super baixo, super escuro, um som super estridente, como estás a ver, um som super veludo, melódico, todos os registros, sei quê, e ele tocava todos os registros sempre com o mesmo som, sempre como MIDI, para mim eu não gostava. Desculpa, para voltar à pergunta, qual era a pergunta? Eu às vezes Qual eu foi a fico... rainha, qual foi a razão da. Exatamente. Isso, eu queria voltar ao professor. Eu lembro-me de certos clarinetistas que eu ouvi e fiquei fascinado. E um foi o Michel Arignon. Quando ouvi a primeira vez esse senhor, eu tinha 11 anos, 12. Na altura nós tínhamos aquela aplicação, aquele programa Emul ou qualquer coisa para sacar Que era uma faixas de imagem de um burro. MP3. Acho que tinha um logotipo de um burro, uma coisa assim, não é? Exatamente. Para sacar faixas, eu saquei o concerto de Mozart, qualquer coisa assim, que já tinha ouvido previamente pela Sabine Maia, pela primeira vez, e fiquei fascinado. Fiquei, pá, isto é incrível, é divino, é o som de clarinete por excelência, é um músico por excelência. Fui pesquisar, vi que ele era professor em Paris, então eu lembro de quando a nossa primeira redação no 8º ano, na Artav,
tínhamos a fazer uma redação em português de 30 linhas, eu falava que queria ir para Paris e estudar com esse senhor. Então o meu sonho sempre tinha sido estudar com esse senhor, e esse senhor estava em Madrid, eu não sabia se ia conseguir. Também é preciso dizer que tive a sorte de ter sido aluno do professor Nuno Pinto, que foi incrível. Foi um professor incrível, super importante nessa altura, que no meu segundo ano, 10 de maio, no final do meu segundo ano, 10 de maio, disse-me: Carlos, tens que procurar alguém lá fora, adoro tipo ensinar-te, mas não creio que seja o melhor para ti fazer um mestrado aqui, acho que devias procurar para te melhorar e chegar a um outro patamar, procurar um professor. E depois, como ele também tinha estudado em Paris, num conservatório de região, do arrondissement, com Michel Arignon, eu falei e ele concordou absolutamente. E pronto, eu inscrevi-me na altura. Depois, o que foi talvez um dos seus melhores alunos, Florent Eu, veio a Portugal dar uma masterclass, quando eu estava no terceiro ano, em Espinho, e também gostou muito de mim. E na altura eu encontrei o Horácio nessa masterclass, que também tinha tido aulas particulares com o Florent Eu, tinha sido o tal aluno Michel. E eu falei com o Horácio e disse-lhe: olha, eu e o Zé Pinto na altura, olha, Horácio, a gente inscreveu-se no Reina Sofia, não sei o quê, e o Horácio foi super amável, super simpático, e disse: pá, força, não sei o quê e tal. E pronto, e fomos fazer a prova, havia um lugar, uma vaga, e eu fiz a prova, nunca tinha estado com o professor. Viajámos no mesmo dia, eu e o Zé Pinto, de manhã cedo, que é um erro, mas fizemos isso. É muito aconselhável. Fizemos isso, a viagem era 1 hora, a gente estava cansado, mas a prova foi logo ao meio-dia, algo assim. E só lembro de estarmos ali de tarde, na zona, em frente ao Palácio Real, estás assim em frente à escola, porque a gente nem sabia se íamos receber os resultados, a gente queria ver se algum dos professores, se fosse o Michel Arignon, fosse o Henrique Pérez Piquer, que era o professor assistente, passasse. Entretanto, há um senhor que me toca nas costas, e é esse senhor que eu vi pela primeira vez, para mim, ou seja, foi a primeira vez que falou comigo, foi para me dizer que tinha entrado na escola, falou do meu concerto de Mozart muito elogioso, e falou do Stravinsky, a dizer: Stravinsky, vamos ter que trabalhar. E foi aí que soube que tinha entrado no Reina Sofia. Estiveste lá quantos anos? Tive 2 anos. E como é que foi a mudança? Achas que foi muita mudança de Portugal para a Espanha? Sim, ou seja, são pessoas, ou seja, as escolas, o tipo de objetivo das escolas é. Madrid era uma escola de pós-graduação, sobretudo. Eu deparei-me com muita gente muito mais velha que já tinham os seus diplomas de licenciatura e mestrado, e tinham estudado em Paris, em Londres, em Berlim, na Adelaide, gente que tinha estudado na Juilliard ou Moscovo, que estavam lá a melhorar-se com professores de topo. E deparava-me também com gente que tinham 14 anos ou 15 anos que tocavam incrivelmente bem. E também, ou seja, eu em Portugal tinha a casa dos meus pais e tinha outro tipo de facilidades. Lá deparei-me com uma parte económica que eu tinha bastantes dificuldades. Eu tinha a bolsa da escola, que eram 425 euros por mês, a minha renda era 217 euros. Depois eu comprava sempre caixas de palhetas todos os meses, porque lá o clima é muito seco, tipo 10% de umidade, 12%. As palhetas nunca funcionavam e eu estava sempre a comprar palhetas, e as palhetas eram muito mais caras nas lojas onde a gente comprava, era 30 euros a caixa. Eu deparava-me sem dinheiro, mas tive sempre a sorte de ter amigos que me ajudaram muito, a Telma, mas sobretudo o Horácio e o Flávio. O Horácio, a gente muitas vezes ia às compras e ele
fazíamos as compras, metíamos no carrinho e depois na hora de dividir as compras ele pagava-me tudo. Com o Flávio também igual, às vezes eu tinha mais dinheiro, então eu pagava, né? Depois ele, quando tinha mais dinheiro, ele pagava, mas vivíamos à rasca. Tínhamos a sorte também da escola, todos os concertos de música de câmara e orquestra que fazíamos da escola pagava-nos uma certa quantia por concerto, ou seja, todos os 3 meses tínhamos um certo dinheiro extra. Ou seja, o primeiro ano foi difícil e também deparei-me com uma classe super forte. Ou seja, posso mesmo confessar que no início eu tinha vergonha de tocar. Eu tinha aulas em que uma professora... O Larignon tem coisas especiais porque ele nunca te diz, tens que mudar isto. Às vezes diz, mas coisas que podes mudar. Mas eu tinha coisas para mudar a nível de articulação e ele dizia-me audição e ele era muito elogioso, mas mudava-me sem eu saber, claro. Mas ele queria mudar a articulação, e estávamos a fazer uns exercícios e ele, pronto, no mês que vem, daqui a 3 semanas, quando eu voltar, quero que toques o concerto de Tomasi, que é um dos concertos que tem mais articulação para clarinete. É todo muito staccato e qualidade de staccato, não sei o quê, e eu fiquei tipo, uau, porque é tipo muito apreensivo. E ele dizia, mas não passas de 80. E eu era muito, eu não passo de 80, não passo de 80. E eu estudava aquilo para, tirar pau. E durante uma semana tive aulas assim. 6 aulas, 5 aulas, a tocar assim. E eu ficava frustrado, mas frustrado eu ficava. Meus colegas incrivelmente a tocar super bem, não sei o quê. E eu tinha o apoio do Horácio que me dizia, pá, tiveste uma aula incrível, Carlos, vais ver que vão ser as melhores aulas. E graças a Deus tinha a ele, porque sempre me dava força e me dizia, tinha sido uma ótima aula, que mesmo ele tinha gravado a aula porque lhe ia servir, e eu ficava de género, mas ele só esteve ali a trabalhar comigo, coisas muito lentas e não sei o quê. Ou seja, foi um ano complicado, mas que eu vi, que se calhar foi um dos anos mais importantes da minha vida. No ano seguinte tive a sorte de ter a bolsa da Gulbenkian. E já mudou o teu alívio? Sim, já mudou, ou seja, tanto economicamente como a nível clarinetístico também, ou seja, musical. Tinha passado por tantas experiências de música de câmara, ter aulas, porque a gente tinha aulas de música de câmara com o Radovan Vlatkovic, o Klaus Tunemann, tipo, eu tinha aulas com essa gente e essas aulas eram tipo, uou. A gente tinha sempre uma fonte de inspiração, bebíamos dessa gente que era incrível, uma experiência musical incrível. Mas a gente só me dei conta no ano seguinte, o ano em que eu passei um ano a batalhar para resolver certos problemas e que aí, a partir logo do primeiro mês, eu vi que realmente, se calhar dei certos passos atrás para dar muitos passos à frente. Sim, sim. E aí já sentia que não havia, claro, tenho factos, sentia que eu podia tocar qualquer coisa e que tinha crescido mesmo muito e já me sentia bem, tinha dinheiro para fazer provas aqui, provas ali, concursos aqui, concursos lá. E, ou seja, comecei-me a sentir em casa, quase. E depois fizeste a audição para academista de Amsterdã, não foi? Exato, exato. Isso foi o objetivo já ou já tinhas isso como objetivo ou foi mais vamos fazer uma audição Ou ali? seja, eu comecei a fazer provas de orquestra no final do meu primeiro ano em Madrid. Antes já tinha gravado para a União Europeia, quando a gente fazia aquelas provas, Sim, isso. no Porto e tal, mas depois em Madrid, quando eu estava a mudar muita coisa, uma professora assistente disse, tens de fazer prova para a Mahler, eu fiz, fiquei em reserva, no primeiro ano. Mas a minha primeira prova de orquestra foi na Gulbenkian, no final do meu primeiro ano, em maio de 2015. E eu montei a prova sozinho, eu ouvia as aulas dos meus colegas, eu tinha vergonha de tocar os excertos para o meu professor, e o Mozart também, tinha um bocado de vergonha, se bem que já tinha tocado para ele, acho, talvez. E montei sozinho. E eu vim do que é que eles faziam, ia tirando notas,
E fiz a prova. Fiz a prova e dei por mim, passei a primeira ronda, fiquei surpreendido e tal. Na segunda ronda já não passei à final. E foi a minha primeira prova. No ano seguinte fiz provas a Madrid, à Sinfónica de Madrid, penso que foi em dezembro, dia 1 de dezembro. Não passei a primeira ronda. Depois a minha prova seguinte, havia duas provas. Havia a prova para a Royal Scottish National Orchestra, na Escócia, e havia a prova para a Academista da Concerto de Rebau. E eu ouvi pela terceira vez a Concerto de Rebau em Madrid. No ano anterior eles já tinham tocado 2 dias seguidos, o quarto de Mahler e mais não sei o quê. E aí tocaram a Vida de Herói. Nós em Madrid também tínhamos a sorte de ter bilhetes grátis para concertos todas as semanas, para ouvir. Tive a oportunidade de ouvir os maiores solistas do mundo e as melhores orquestras do mundo, ao vivo. Mas houve essa orquestra que já me tinha feito emocionar muito, e nesse concerto outra vez. E aí, isso foi em fevereiro e as provas seriam em março, ambas. E aí eu decidi-me, não, eu tenho que fazer prova para essa orquestra, mesmo que seja academista, tenho que fazer prova para essa orquestra. E pronto, fui fazer prova, eram bastantes, 50 candidatos, 60, e tive a sorte de ser eu quem foi O teu selecionado. tipo de estudo mudou das audições que tu tinhas feito antes para essa? Mudaste o chip? Ou... Não, ou seja, todas as provas dão-te um pouco de bagagem, ou seja, há certos erros que não cometes, há certos. Mas não sei, havia algo naquela orquestra que eu senti que era. Na altura eu querer, ou seja, querer de acreditar. Eu acreditava que se calhar a minha maneira de tocar enquadrava-se com aquilo que eles poderiam querer. Ok. Porque eles têm uma maneira muito musical e muito de dar tudo naquele momento, estás a ver? E foi o que eu fiz, não sei, sempre que eu me sinto bem, sinto aquele calor no corpo, faz-me lembrar o Super Guerreiro 4 do Dragon Ball, que tem aquelas chamas à volta, estás a ver? Não quero dizer com isso que me sinto um super-herói, mas sinto esse calor. E nessa altura estava a sentir bem. Foi estar no momento certo, à hora certa, foi sentir-me bem. Todos os certos vinham, mesmo eram mais difíceis. O certo tinha sempre mais dificuldades. O Mendelssohn não me saiu super bem, mas deu para passar à segunda ronda. E na segunda ronda senti-me bem, e depois toquei um certo com o solista, o Olivier Patey, da 10ª de Shostakovich, ficou super, super bem, sentia-me bem. E É que tu depois preciso que eu daí. mudasse o meu chip para as provas da orquestra. O que eu quero dizer é que tu depois daí veio tudo. Ou seja, Sim, sim. quando eu digo o chip é que depois veio. Foi Monte Carlos antes e depois Lyon, não foi? Exato, mas entretanto, ou seja, nesse ano ainda estava em Madrid, ganho a prova em março, mas em junho faço a prova para a Gulbenkian outra vez. E aí toquei muito mal. Toquei o Mozart, que eu só estava. Eu toco as 2 primeiras frases e eu estava assim: toquem a campainha, deixem-me ir embora. Toquei muito mal e eles não tocaram a campainha. Ou seja, Deixaram-me seguir até ao fim, mas eu tinha a certeza de género, não é impossível que o passo que eu estou a fazer não é bom. Isso foi em junho. Em agosto, final de agosto e em setembro começa o ano da academista. Pronto, e na academia, sabes, o que acontece? A academia da Orquestra da Concerto de Rebau, a gente tem direito a muitas semanas a tocar na orquestra. Somos verdadeiros reforços. Não há uma orquestra de academistas, visto que nós éramos 7. Ou seja, não dá para formar uma orquestra com 7 academistas. E é só um ano de academia. Ou seja, nós nesse ano a gente tem muitas semanas com a orquestra e muitos concertos. Eu de setembro a novembro chegou uma altura que eu estava
mas exausto. Tinha tocado muitas semanas seguidas na orquestra, uma orquestra com tanta exigência, programas sempre top, com mestres de topo. Mas tu aprendes muita coisa. Ou seja, tanto sentado na orquestra, e essa orquestra que é muito especial musicalmente, e que dá tudo e não sei o quê, pá, e depois tendo a oportunidade de ter aulas com... A gente tinha a oportunidade de ter aulas com não... já ia dizer não particulier em francês, com quem quer que fosse da orquestra. A academia pagava. Eu podia ir ter aulas com o concertino, com o solista de violoncelo, com o Gustavo Nunes de fagote, com o Omar Tomassoni de trompete. Ou seja, era incrível ter essa experiência já. Depois a gente beneficiava de termos alguns concertos de música de câmara entre nós. O meu primeiro concerto lá foi o Quinteto Mozart com um quarteto de cordas da orquestra, ou seja, membros da orquestra. Também tínhamos essa conexão. E também às vezes beneficiávamos de nós termos um grupo de música de câmara, tínhamos concerto de música de câmara de academistas e tínhamos aulas, aproveitávamos para ter aulas com este músico da orquestra, assim, indiretamente. E depois tínhamos o mental training, que isso foi super importante. Eu acho que foi isso que fez um pouco a diferença para o que seguiu na minha vida. Que foi, tivemos algumas aulas em grupo e depois tivemos algumas sessões privadas com um psicólogo, que era o Ivo Spanjenberg, ele é conhecido na Holanda por ser um mental coach de desportistas. Ele só fez esse ano com músicos, senão ele já tinha sido mental coach do Ajax, do PSV Eindhoven, e normalmente o que ele faz é do Team NL, que é a equipa nacional, a equipa olímpica da Holanda. Ou seja, normalmente ele prepara os atletas olímpicos que só têm uma oportunidade cada 4 anos. Têm as suas provas para se qualificarem para os Jogos Olímpicos. E foi super importante isso, porque tu conheces-me e tu sabes que normalmente eu em palco, a gente com muitas vezes juntos, lado a lado, e tu sabes que eu em palco normalmente não tenho problema nenhum. Vamos ser honestos, tipo, sinto-me bem em palco, são raras as vezes que me sinto nervoso, e ele deu-se conta disso rapidamente. As nossas primeiras sessões foram em grupo e termos que tocar à frente uns dos outros, sozinhos, 2 tipos de peças curtos, 2 minutos, e não sei o quê, e ele viu que eu não tinha problema nenhum. Então o nosso tipo de sessões foram mais sobre aspectos pessoais ou aspectos do passado que me ajudaram com o clarinete. É difícil explicar isso, mas ele que me viu, pá, tu com o clarinete é tranquilo, não sei o que, isto, aquilo, não sei o quê. Fomos falando de outras coisas. Quando começou as provas, quando eu comecei a estudar para as provas do Mónaco, já fazia alguns anos que eu não tocava requinta regularmente e eu estava com uma requinta emprestada, havia certos solos que me tinham com em pianos agudos e não sei o quê. E ele foi incrível. Pá, fez-me certas sessões em que eu saía de lá sentir-me o melhor músico do mundo. Era incrível. Ele fazia ver... eu perdi a folha, entretanto, mas tinha uma tabela com certas questões que eu devia fazer a mim mesmo e não sei o quê, que me levantavam muita moral. E a verdade é que a partir daí desenvolvi certos fatores que me tornavam forte em momentos muito cruciais. Tu achas que esse que fizeste ainda hoje é o que te ajuda? Depois, desde aí, posso dizer que quase tudo correu bem, ou foi correndo bem. Sim, quase tudo. Sim, fiz uma prova para a Orquestra Nacional de França que também correu mal, toquei mal. Gosto muito quando tu dizes à vontade. Não, eu mal não toquei, mas para Sim, começar, para a tua visão, o que tu fizeste, sim. sim. Para começar, eu não me tinha preparado muito bem, porque vinha de muitas semanas na orquestra no Monte Carlo, onde tinha
tínhamos ópera, balé e sinfónico ao mesmo tempo, muito tempo sem tempo para estudar, e eu tive uma semana para estudar, mas para as provas do primeiro clarinete. Havia muitos solos que eu estudei no domingo antes da prova, ou seja, o domingo, a prova era uma segunda-feira. E eu na semana antes, era a semana que tinha livro, viajei para Portugal e tinha um recital com o Pedro Emanuel Pereira, o pianista. E, ou seja, tive que montar o recital com ele e não tinha muito tempo para estudar o cheiro. Então, o recital foi no sábado à noite fui para casa, não, fui no domingo de manhã para casa, não, nem fui para casa, fui para o aeroporto, ele levou-me ao aeroporto, pai dele, voei para Paris e passei a tarde toda no hotel a estudar certos, a meter certos nos dedos, ou seja, eu sabia que mesmo que passasse, nunca na vida ia ganhar, eles todos sim aqueles certos que eu não tinha estudado, o Daphnis e Chloé, que eu na requinta tinha nos dedos, mas para o primeiro clarinete não tinha nos dedos nem nada, tinha a certeza que não ia ganhar, mas eu quis fazer a prova e é isso que é importante também ter na cabeça, porque eu quis fazer a prova para me obrigar a preparar os certos para a próxima prova que houvesse para o primeiro clarinete. E quando saíram os certos para a prova de Lille, eu estava tranquilo. Eu estudei, posso-te dizer, 2 semanas. Fiquei livre, fui para Portugal e estava com o meu amigo Pedro Vitorino, que me deixava ir, ele ia-me buscar a casa dos meus pais, íamos para a sede da banda de Fremundo, eu passava lá as tardes todas a estudar, com calma, eu sou bastante metódico e um pouco tolo, na maneira como estudo, tudo bué, lento, tudo. Eu acredito como dizia o Zé Ricardo, que depois é só ligar à ficha. Estudo tudo bem detalhado, mas muito lento, gosto de ouvir tudo. No som, uma nota vai à outra, não sei o que, não sei o que mais. Mas eu aí tinha bastante confiança. Também tinha a força de que eu não estava bem no Mónaco. E isso também me deu, não estava feliz, não estava nada, e isso também me deu uma força extra de que... Mas não estavas feliz com a cidade ou com o meio musical? Como é musical, não gostava. A orquestra era boa, mas tive alguns conflitos, não gostava de certa mentalidade de certas pessoas na orquestra que faziam parte do meu grupo, e não podia estar clarinetisticamente estava a baixar bastante o nível, também tocava-se com clarinete e tal. E a minha personalidade é que sais também um problema é que tu sais da academia de uma das melhores orquestras do mundo, onde toda a gente, vês todos os músicos de orquestra muito implicados para que tudo soe bem, para que, estás a ver? E depois chegas à realidade que na maior parte dos casos não é assim. Ou seja, as pessoas, muitas delas, ou seja, tu és jovem, tens 23 anos, 22 anos, estás ali com a pica toda, os sonhos, a música, não sei o quê, e tens muita gente que vê a orquestra como um trabalho. Sim, já E, não. Já e não... tu pronto, não estava feliz com muitas coisas e queria sair e também me deu força, mas ou seja, esse período que passei em Amsterdão fez-me muito bem para tudo o que se passou a seguir, tanto para a prova para Liso, como depois os concursos internacionais, como para tudo. Mentalmente criei certas forças nos momentos certos, ou seja, não é que eu não sinta pressão, que eu cada vez sinto mais pressão devido a tudo o que vou fazendo na minha vida, sinto que as pessoas esperam mais de mim. Antes de meter o clarinete à boca, já ouço as pessoas a dizer: estamos muito contentes de estar aqui, estamos à espera de uou. E, Isso não é chatear, mas não te custa às vezes. Para o bem e para o mal, não é? sim, mas, ou seja, o que eu vou fazer sempre com o clarinete vai ser o Carlos Ferreira na sua honestidade total e no seu período de vida também. Tudo tem a ver, estás a ver? Todos os concertos que eu dou, sou honesto. Isto sou eu, portanto,
no momento que as pessoas me dizem o que é que estão à espera, pode influenciar-me um bocado, já me for, tenho que estudar ou tenho que. Mas depois, momentos antes do concerto, tenho sempre isso de que não. O que eu vou dar vou passar a minha mensagem, vou dar o melhor de mim e espero que as pessoas gostem, espero que as pessoas tenham um ótimo momento e que tenham emoções. O resto é subjetivo, porque o que a gente faz na música é isso, ou seja, a música está nos filmes é para isso. Há certas cenas que são emocionantes em certos filmes que se a gente mete o filme sem som, não temos emoções. Se metemos o filme com som, temos mais emoções e é isso que eu tento fazer na música, ou seja, a partir desse momento está tudo, essa pressão, tento deitá-la fora. E que sonhos é que ainda tens? Sem ser o Benfica ganhar a Liga dos Campeões. Pois, isso seria mesmo. É, mas Isso é o ultimate. há sonhos mais fáceis, não é? Esse é o ultimate dream. Ultimate dream. Não, mas Não, mas não sei, eu não tenho muitos sonhos. Eu cada vez que algo aparece, eu digo, isto. E tento alcançar isso, mas algo que eu gostaria de fazer seria, bom, gosto muito de dar aulas. Gosto muito de ver a quem dou aulas ter sucesso. Gosto desse lado de educação, portanto, um sonho seria ser um dia ter uma classe de clarinetistas que ou ex-alunos, vamos ver no futuro, então, vendo eles como foram meus alunos e vê-los como grandes músicos, mais que grandes clarinetistas, grandes músicos com grandes ideias e a mostrar uma paixão enorme pelo clarinete e pela música. Esse seria um grande sonho, ser um bom professor. eu esqueci de falar disso. Qual foi a razão de teres mudado então para a Inglaterra? Ou teres feito as audições? Não os Ou sentias seja, ou já teve a ver com não apareceu a oportunidade de trabalhar numa das grandes orquestras mundiais, que todas as semanas tem grandes maestros e grandes solistas. E sabes que no Reino Unido as provas, os trials, tu vais lá tocar de vez em quando. E eu sentia-me muito bem, sentia um nível muito alto a cada vez, mas eu sentia-me à altura do desafio, sentia-me identificado com isso e pronto, até que eles anunciaram quem tinha ganho o trial fui eu e eu fiquei super feliz. Não te sei explicar o porquê, não há nenhuma razão. Há certas coisas que tu sentes no momento que pode ser o passo certo. E pronto. Quando é que Mas começa? eu ainda já comecei no mês de fevereiro, mas entretanto um mês depois ficámos sem concertos. Pois, isso. E para finalizar, que conselhos tu dás aos mais jovens? Clarinetistas, músicos e não só. É assim, o conselho que eu dou a jovens que sejam adolescentes bastante adolescentes é que se divirtam, primeiro. Que se divirtam a tocar o seu instrumento, que se divirtam, que aproveitem todos os momentos, que tenham prazer. Porque eu vejo, e tu viste também, que vivenciamos vimos em certos colegas, certos medos que eles tinham, ou seja, eles com os 8 a 9 anos tinham medo de tocar o instrumento. E o que eu digo é que aproveitem esses momentos, que toquem, que usufruam, e que não desistam. Se há uma adversidade, algo bom vai acontecer depois. Eu passei por muitas adversidades na minha vida, mas nada me fez desistir e se eu posso ser um exemplo para alguma coisa, que seja por isso, de certas adversidades, a adversidade mais óbvia que toda a gente sabe foi quando me roubaram os clarinetes. Isso foi mesmo no verão antes de eu ir para a Rainha Sofia, em julho.
E isso não. E eu podia ter desistido, já tinha minha licenciatura, podia pensar, pronto, opá, não tenho dinheiro, não tenho clarinetes. Vais fazer aquele sonho de pequenito, não é? Exato. Aquele sonho E, de construtor civil, pensaste nisso? exato. Não me Mas engano. tu sabes que eu Sim, 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 sim. a cada vez que eu entro, outro conselho que eu dou, é que a cada vez que entrem em palco, se têm receio, se sentem pressão, é que pensem nisso, pensem no eu de 6 anos, ou de 7 ou de 10 ou de 11 em que o nosso professor dizia, na próxima semana, audição de classe. E nós ficávamos, yay! E na audição de classe, a gente estávamos todos orgulhosos de tocar para o pai, para a mãe, para a avó, que chorava enquanto a gente tocava. Esse tipo de emoções, revivam-nas. É muito importante, porque é disso que a música se trata. Julgar, a gente tem sempre medo que as pessoas julguem, mas nada de mal pode acontecer. Nós também somos os primeiros que nos julgamos a nós mesmos, com a nossa voz interior dentro da cabeça. Quando a gente vira a página e vê, vai chegar aquela passagem que 80% das vezes não sai. Mas, acima de tudo, não desistam, que tenham prazer, que ouçam música, mas da mais variada possível. Não tem que ser só música clássica. Hoje em dia temos bastantes música clássica a tentar outros estilos e é engraçado, mas divirtam-se com isso, divirtam-se. Por exemplo, nós na ESMAI, eu e tu, que se calhar a ESMAI não nos proporcionava concertos, mas nós com o Zé Clatão Ensemble procurávamos por concertos e divertíamos-nos juntos e a gente cresceu juntos e evoluímos juntos. É isso que tem que fazer, encontrar amigos, tocar juntos, certos estilos e que having fun, divertir-se. Isso é, para os jovens, acho que é o mais importante, para que depois tenham sempre essas boas lembranças que não os façam desistir da música. Mas, acima de tudo, que sejam felizes. Não tenham obrigação nenhuma, porque eu fui para o estrangeiro, porque tu, Micael, foste para o estrangeiro, porque não há obrigação de nada. Nós temos de ser felizes. Nós sentimos que somos felizes em Portugal e que, ou seja, isso basta. É a felicidade que vamos buscar. Eu fui buscar a minha felicidade. Eu sinto que se tivesse ficado em Portugal, ia-me arrepender mais tarde. Certamente seria feliz, mas um dia ia perguntar: e se? Sim, sim, sim. Entendes? E eu, pronto, fui à busca disso, mas só quero deixar isto bem claro, porque às vezes fica implícito em certas ocasiões que a gente, quando fala do estrangeiro e tal, porque é melhor, não. A gente passa muitas dificuldades. Sim, Muitas nem tudo é dificuldades. bonito. Nem tudo é Nem bonito. tudo é bonito, não estamos sozinhos, não temos a família por perto, não vamos comer o assado aos domingos com a mãe e com a família toda, ou à casa da avó, temos que cozinhar nós, temos que fazer. Temos que fazer. É complicado, temos poucas pessoas que nos ajudem, poucas pessoas em que confiamos, ou seja, não é um mar de rosas. Mas o que interessa é o que estabelecemos é que sejamos felizes, é em busca disso que vamos. E, portanto, só queria deixar isso implícito, que o mais importante é que sejam felizes e que se acabam a licenciatura e que não se inscreveram para nenhum protocolo de Erasmus ou entrar em alguma escola no estrangeiro, não têm que o fazer desde que sejam felizes. Mas se não forem realmente felizes ou realizados, façam isso. Se não se sentem felizes da música, enquanto fazem a música, se forem já professores e tiverem a fazer outra coisa, dediquem-se a outra coisa, essa outra coisa e vejam, mas arrisquem, busquem a vossa felicidade, sempre. Olha, quero-te agradecer por teres aceito o convite. Já tinha Não, muito muito à espera. obrigado a ti. Fazia uns anos já. Já há muitos anos, Já há é, muitos anos. é verdade. Olha, tudo corra bem, está bem? Muito Obrigadíssimo. obrigado, Micael. Foi um grande prazer e obrigado a todos que nos estão a assistir também. Olha, obrigado.